Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26, que você acompanha a gente, e pelo Facebook também da Multirio. E o tema de hoje não podia ser melhor. Você está de férias, professor? Essa semana a gente está aí entrando, a maior parte das escolas do país já começou com o recesso escolar. São mais ou menos 2 semanas para relaxar, colocar a vida em dia, tentar desconectar. Mas será que é possível? Conta pra gente, você participa aqui com o Hashtag Educa pelo Facebook. Você já sabe, ali nas postagens, você manda pra gente o seu comentário, conta a sua experiência, envia as suas questões. Durante todo o programa, a gente vai estar conversando sobre esse assunto e postando também mais conteúdo sobre esse tema, para que você possa aí relaxar e aproveitar o seu momento de descanso e tirar o melhor proveito. Mas se você está acompanhando a gente também pelo conforto de uma tela maior aí na televisão, na NET, no canal 26, você sabe, a gente tem um número de WhatsApp que você também interage com a gente, manda suas questões, envia suas perguntas, conta a sua experiência. O importante é que a gente quer te ouvir. Esse programa é feito para você e a sua participação é super importante. Se a gente está falando em descanso, né, e mais ou menos aí o recesso começou para algumas escolas ontem, outras começaram hoje, são 2 semanas. Como é que a gente faz para relaxar, para desconectar? Hoje todo mundo super conectado aí com telefone, tablet, enfim. Dá para descansar nesse tempo? E mais ainda, dá para a gente repensar em como voltar para a sala de aula com as baterias recarregadas? Do meu lado eu estou vendo aqui a convidada já, concordando, porque dá sim. Hoje a gente vai descobrir como é que é isso. Quem conversa com a gente hoje aqui no estúdio, quem conta com a gente sobre como recuperar esse fôlego, né, e de repente mudar a postura aí para os próximos dias, é o médico clínico geral, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e especialista em medicina do estilo de vida, Lucas Medeiros. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao Hashtag Educa. Obrigado, Flávia. E a gente também tem Isabela Poli, que é fonoaudióloga do programa Saúde Vocal do Professor, responsável pelo treinamento vocal, tratamento e avaliações da voz dos professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Isabela, ao Hashtag Educa. E já que a gente estava falando de tempo, enquanto eu estava chamando aqui para o programa, dá para descansar em 2 semanas? É possível, Lucas? Flávia, eu estava pensando aqui na nossa conversa, né? E as férias, eu enxergo assim, as férias, elas existem em qualquer cultura, né? Se a gente for na mais longínqua, países mais distantes, a gente vai ver que as férias estão lá, né? Então, o ser humano, ele precisa de ciclos. A gente tem esses ciclos. Então, se a gente for ver o corpo humano, tem o ciclo cardíaco, o coração relaxa e se contrai, tem o nosso ciclo aqui, da nosso piscar dos olhos, que a gente tem que piscar, tem o ciclo respiratório, então são os ciclos. Ciclo do sono, né? O ciclo do sono de descanso, que a gente deve estar ali respeitando todos os dias, né? A gente muitas vezes desrespeita o nosso sono. E o ciclo das férias, ele está aí, não é por acaso. É um período para a gente desligar, é possível a gente descansar, e é um momento de, fazendo então uma imagem metafórica, né? Se o coração ele se contrai, é hora de relaxar, né? E a gente tem que buscar maneiras de encontrar esse relaxamento, e cada um vai saber a sua maneira. Em geral, maneiras para se relaxar que a gente observa mais, entrar em contato com a natureza, uma grande maneira de relaxar, né? De desligar. De preferência, se a gente puder ir para fora da nossa cidade, do lugar que a gente está, ir para o interior, onde as coisas estão mais calmas. A gente está falando aqui muito para os professores daqui do Rio, né? Entrar em contato com a natureza, entrar em contato com a arte, que às vezes a gente tem dificuldade no dia a dia de entrar em contato, né? Então, assistir um filme, assistir alguma coisa de música. Então, é um período de relaxamento. E dá sim. O ciclo das férias é muito legal para a gente fazer isso. E isso, no dia a dia, também tem esses nossos ciclos menores, né? Que é o ciclo do sono, que é o ciclo de chegar em casa do trabalho e também se desligar. Então, as férias, a meu ver, né, a gente
pensando aqui agora, pode ser uma grande oportunidade para fazer um Ctrl-Alt-Del no nosso sistema e começar de novo. Olha, eu não sei vocês, eu confesso que nas minhas férias eu só consigo desconectar na segunda semana, que é quando eu começo a relaxar. E eu falo pelos cotovelos, Isabela. Então, assim, voz é uma coisa que eu não dou descanso nas férias. E precisa, dá para relaxar. 15 dias, 2 semanas é tempo suficiente para a gente dar uma descansadinha na voz? É tempo suficiente para que a estrutura laríngea, né, que é quem comporta as pregas vocais, que são os principais instrumentos que produzem a voz, descanse. Porque o que acontece? A prega vocal é composta por músculos e também por uma parte mucosa. E essa parte mucosa, esse complexo que funciona junto. Então, músculos em alta atividade, como é a alta atividade do professor, precisa de descanso. Precisa de descanso depois de uma atividade intensa, depois de horas, nos intervalos, nos recreios, né? Enfim, às vezes na atividade extra, onde o professor pode e deve descansar a sua voz, deve realmente ficar caladinho, que é como se ele tivesse feito uma atividade física. Então, depois de uma atividade física, a musculatura precisa se recuperar, né? O impacto entre as pregas vocais para produzir a voz é muito grande. Então, hoje a gente tem um bom instrumento aí de descanso, o WhatsApp. O que acontecia antes? Antes falava no exatamente, telefone. Antes, depois, né, os professores davam aula e tudo, precisavam retomar as questões da vida e dar-lhe a falar no telefone. Agora não é necessário mais. Agora você, com uma mensagenzinha de texto, você consegue resolver as suas coisas e acaba sendo um instrumento interessante para preservar um pouco a sua voz, voltar a musculatura, principalmente, né, a um estado mais de um relaxamento, né, pós-estresse, enfim. Então, assim, é a oportunidade que o professor tem também de beber mais água no intervalo e no descanso. Eu acho que o descanso, seja dos intervalos, seja das férias, são oportunidades para que você integre novos hábitos, ou integre alguns hábitos que são absolutamente necessários para uma condição energética melhor para o seu dia a dia, corporal, né, física e de aparelho vocal, vamos dizer assim, que é um complexo, não é só a prega vocal. Envolve a boca, envolve o nariz. Então, todas essas regiões precisam de hidratação e precisam de cuidados, porque elas entram em alta atividade, e o corpo também, e a mente também. Entram em alta atividade na atividade docente. Vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma cena super comum na minha casa. Eu sou filha de professora, né? E minha mãe, às vezes, chegava no mesmo tom da turma, né? Então, falava com a gente em casa, ainda no mesmo tom, como se estivesse falando para 30. Né? E isso é comum hoje em dia, viu? Ainda é comum. E, assim, ainda tem o estresse que vem junto. Até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque uma pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, né, realizada em 2017, aponta que mais de 70% dos professores da rede pública de vários estados brasileiros ficaram afastados da sala de aula nos últimos 5 anos por problemas psicológicos e psiquiátricos. Ou seja, o estresse, ele é uma constante na vida dos professores. E aí, como lidar? A gente tem até um dado aqui que 65% desses casos de afastamento, foram em decorrência de um estresse provocado por insegurança, mas não tem só a questão da violência que hoje os professores têm que lidar com isso de uma maneira mais cotidiana nas escolas do país. Mas tem o próprio estresse da profissão, a exigência de você trabalhar em várias escolas. Como lidar com o estresse? Como, na verdade, não é só lidar com o estresse, como aproveitar esse momento, Lucas, para repensar esse estresse. Uhum. O estresse, né? O estresse do professor, o professor está sempre na linha de frente ali, entrando em contato com os alunos, né? Nessa relação muito preciosa que existe, né? É um contato em que ele está entrando ele tá vivendo diversos sentimentos, né? Sentimentos que passam por dentro dele, ali na hora que ele está dando a aula, sentimentos dos alunos, né?
e reconhecer, então, reconhecer os sentimentos ali na hora que ele está dando a aula e reconhecer os sentimentos dos alunos e buscar uma comunicação que honre essa percepção desses sentimentos, reconhecendo no aluno, reconhecendo os seus próprios sentimentos, é o que se chama de inteligência emocional, né? É um termo que a gente está cada vez mais acostumado, né? E por que eu estou falando isso? Porque nas férias, o professor que tiver a oportunidade, que estiver ouvindo a gente, existem exercícios que a gente pode fazer para entrar em contato com essa percepção dos nossos sentimentos e dos sentimentos dos outros. Ih, gente, gostei disso. Como é que faz? Esse exercício é milenar, né? Uma coisa milenar que não precisa ter nada a ver com a religiosidade, até pode ter a ver, e todas as religiões têm isso, né? Que é um momento de parar nosso turbilhão de pensamentos e prestar atenção na gente. Hoje em dia tem um termo que em português foi traduzido como atenção plena. Nos Estados Unidos se chama de mindfulness, que é a meditação, né? Que é a meditação. E uma meditação em que a gente silencie, acalme o pensamento e observe, passe a ser um observador desses sentimentos que passam, das necessidades que estão passando. A gente está estando mais atento e percebendo mais eles, a gente vai poder, na volta às aulas, né, fazendo esse exercício diariamente, ali 5 minutos, prestando atenção na respiração, é um exercício que vai trazer um benefício para a gente ali na hora e para quando a gente estiver voltando para o nosso trabalho, independente de qual for o trabalho. Respiração e estresse impactam na qualidade de voz do professor? Totalmente. Isso que o Lucas falou é fundamental. Quando a gente está num ritmo muito acelerado, né, que é o ritmo do professor, acorda muito cedo, tem pouco tempo para almoçar, às vezes almoça com os alunos, tem pouco tempo para descanso, migra de uma escola para outra, ele não tem tempo de pensar em si mesmo. Ele não percebe o que ele está fazendo com o corpo dele, né? O que ele está fazendo com a voz dele, o que ele está fazendo com o corpo físico, né? E é extremamente importante que em algum momento, né, eu acho que as férias, né, o recesso é um momento especial para pensar em si mesmo, né, para entrar em contato com si mesmo, para refletir sobre o seu dia a dia, seu fazer, né, diário, profissional, pensar em que tipos de profissionais podem ajudar a pessoa, né? Eu acho que é o momento de você tem a oportunidade de fazer essa busca, o tempo. Vou ligar para um especialista, né, na área mais psicológica, da psicologia, vou ligar para um especialista, tem que fazer um check-up. Isso tem que ser feito, porque senão 15 dias é muito rápido. Passa muito rápido. E aí, quando você se deu conta, você resolveu um monte de problema naquele período. Você não entrou em contato com você mesmo. Então, esse exercício da reflexão, da meditação, né, do pensar em si mesmo é extremamente importante. Até para que você perceba o que você precisa modificar em você. Né? E nesse sentido que a gente, na Prefeitura do Rio, a gente entra, né? Acaba que nós somos o único profissional de saúde com uma formação também, de certa forma, que traz a área de humanas também. A gente se coloca a favor do professor. Né? Então, a gente chama a atenção dele sobre vários aspectos de vida, e não só de laringe, que ele precisa repensar, né, para que melhore seu condicionamento vocal, seu condicionamento físico, sua disposição para dar aula. Né? A voz, muitas vezes, é um sintoma de um problema maior. Para você que está acompanhando a gente, esse programa de saúde vocal do professor, as CREs agendam com as fonoaudiólogas, enfim, é feito todo um trabalho mesmo de diagnóstico, de acompanhamento, de treinamento, para que possa recuperar. E você falou uma coisa importante, eu me lembro da minha primeira entrevista, eu fiquei nervosa com o entrevistado, porque era um político, era a primeira grande coletiva de imprensa que eu estava fazendo. E na hora que eu fui fazer a pergunta, eu estava tão preocupada com a opinião alheia, com a circunstância, que eu fiquei gasguita. Sabe quando você vai... que a voz não sai, né?
A voz é um sintoma, né? É um A gente vai ficar rouco de estresse, tudo isso tem a ver. De algo maior até. Né? Então, tem professores que nunca tiveram nenhum tipo de informação sobre certos problemas de saúde que têm relação com voz, porque não associam uma coisa à outra. Olha só, vocês estão sendo elogiados, viu? Juliana Cardoso, que já teve aqui no Hashtag Educa, uma professora que tem um trabalho fantástico com autismo na escola, então vocês até procurem o Hashtag Educa aí no Facebook, a gente está lá, o programa da Juliana está lá, para vocês poderem acompanhar. Ela está falando aqui, olha, melhor programa que eu assisti até agora, que fala do estresse do professor com respeito e valor. Que bom seria se pudéssemos fazer essa pausa com mais frequência. Outro problema corriqueiro, segundo essa pesquisa da Confederação dos Profissionais de Educação, na verdade são vários distúrbios, a gente tem fadiga, alergia, insônia e aí entra os problemas com a voz. Como é que a gente lida com isso? O professor é um sujeito sobrecarregado. Né? Ele está, na verdade, se a gente pensar em recesso para os alunos, né? Porque o professor provavelmente já está planejando o segundo semestre nesse intervalo aí, vai ter que voltar mais cedo para a escola, de alguma maneira. A gente consegue repensar, Lucas, nesses 15 dias aí, numa mudança de postura? Porque imagina, está condicionado, né? Em termos práticos, é pouco tempo, né? É pouco tempo para a gente fazer uma grande mudança, mas a gente sempre tem uma tendência, medicina do estilo de vida, né, que é ainda não é uma especialidade médica, né, mas é um entendimento de que as pequenas e grandes escolhas que a gente faz no dia a dia, quanto tempo a gente dorme, se a gente faz alguma atividade física, o que a gente come, como é que estão as nossas relações, né, isso influencia muito na nossa saúde, tanto do corpo quanto da mente, né? Então, nesse período de férias, a gente às vezes vai pensar, não, vou fazer uma grande mudança, vou me tornar um maratonista, uma coisa assim. Não, pequenas mudanças vão puxando outras mudanças, né? Então, nas férias, por exemplo, reestruturar o ciclo do sono, estar mais atento para isso, né? Tentar dormir numa hora mais saudável e acordar numa hora mais saudável, pensando em como é que está o desenrolar do dia para entrar nas aulas com um sono mais organizado, né? Já pode ser uma grande mudança para a saúde. A privação do sono, né? Os estudos de privação de sono, o sujeito que dorme menos, ele tem mais chance de desenvolver transtornos de ansiedade, transtorno de depressão. Problemas cognitivos? Problemas cognitivos, de memória, de memorização e problemas físicos também, como, por exemplo, uma tendência aumentada de risco para diabetes, hipertensão arterial, comer de maneira mais emocional, então a obesidade. Então são coisas que vão puxando um novelo ali. Tudo por causa da falta de sono, gente. Dormindo. O sono, 15 dias dormindo. O sono é importantíssimo. E as férias podem ser um momento para a gente investir num padrão de sono melhor ou, às vezes, voltar com um sono mais doido ainda, né? Porque a gente, nas férias, vai ficar mais livre. Então, isso pode ser um problema para a volta às aulas, né? Mas um olhar atento, né? Essa coisa da escolha pode ser. Até porque a gente não acumula isso, né? Isso não é cumulativo. Então, repensar os ciclos de tudo, de alimentação, de sono, de hidratação, né, é super importante. São medidas simples, mas que influenciam completamente na disposição, na saúde mental, na saúde emocional, no corpo físico, no desempenho funcional, no desempenho vocal, no desempenho mental, né, cerebral. Colocar, por exemplo, a gente estava conversando isso nos bastidores, né? Às vezes, uma pequena mudança do tipo colocar uma caneca do Hashtag Educa com água, faz com que você incorpore esse hábito, até que, né? Porque você olha a garrafa d'água, você olha o copo d'água,
Ih, meu corpo precisa de água. Ela Vou fez beber isso água. comigo, gente, porque eu confesso, eu não bebo água. A Isabela me entra no estúdio com uma garrafinha, né? Aqui. Hidratando a voz o tempo todo. Eu olhei e morri de vergonha. Falei, não, você pode deixar aí, que é para lembrar de eu tocar no assunto e também para eu me lembrar que eu tenho que adquirir esse hábito. Pelo menos tentar, né? Adquirir esse hábito. Porque nosso corpo se nutre de água, né? O nosso músculo, todo o complexo muscular se nutre de água. Nosso desempenho sanguíneo precisa de água. Se você toma medicação, você precisa de água para conduzir. Nossas articulações precisam de água. Isso está no corpo como um todo. Né? E também, claro, no complexo laríngeo, né? Onde tem as pregas vocais. As pregas vocais são revestidas por água. Então, a hidratação por água é muito importante, mas a gente tem outras hidratações também. Você tocou no ponto da alergia, né? E muitas vezes a gente pode segurar um pouco os sintomas alérgicos fazendo uma hidratação direta no nariz e nas vias aéreas com soro fisiológico. Isso é muito simples. Né? Na farmácia você consegue comprar sprays de soro fisiológico apenas. Você pode administrar o soro a 0,9% direto nas vias nasais, com uma gase embebida em soro. Você compra a garrafinha, embebe a gase. Eu vou te mostrar isso quando a gente terminar aqui. Gente, ó, eu tenho casa para fazer. Ó, minha missão hoje contigo é fazer com que você incorpore alguns hábitos super fáceis e rápidos para que você se desempenhe. O pessoal aqui no povo está falando assim, lista os hábitos. Vamos listar os hábitos. Manter seu copo d'água e beber água constantemente, pequenos goles, durante os 30 minutos da entrevista. Antes de entrar, fazer uma lavagem com soro fisiológico nas suas vias aéreas, pela sua narina. Isso vale para o professor? Vale para todo mundo, vale para todos os profissionais da voz, principalmente para o professor, porque as pregas vocais, elas só provocam uma vibraçãozinha que parece com uma vibração de barbeador elétrico. É só isso que a sua prega vocal faz. Isso aqui, ó, a caixa, né, a boca, os nossos espaços ósseos, o pescoço, é isso aqui que amplifica esse som. Então, se a gente hidratar tudo e deixar tudo limpinho, né, a gente colabora para que esse som se amplifique melhor. Você falou em osso, eu lembrei. Postura também é um dos grandes problemas dos professores. São as lesões repetitivas, né, que a gente tem, mas postura também, muitas horas em pé. Se é para educação infantil, pensa, professor de educação infantil é o professor dos pequenos, então ele se agacha para ficar na altura da criança. Isso muitas vezes também acaba ocasionando um desgaste no corpo, um estresse no corpo. Como é que a gente lida com isso no dia a dia e volta melhor? O corpo tem que estar preparado e o corpo dá sinais, né? Seja numa rouquidão, na prega vocal, seja numa lombalgia, né? Que é a dor nas costas, que é tão comum nas consultas, né? Como motivo de consulta de todos os profissionais, inclusive dos professores. Então, o corpo ele dá sinais muitas vezes ligados ao nosso estilo de vida. E as nossas escolhas de estilo de vida, elas vão ser mais conscientes se a gente se permitir essa parada para refletir sobre isso. Então, as costas da gente, elas não tem jeito, elas vão doer mais. A gente acaba que volta para as coisas que estão mais ali na nossa frente. Elas vão doer mais se a gente tiver com mais sobrepeso, elas vão doer mais, né? Vai forçar a nossa estrutura ali da nossa coluna. Se a gente dormir menos, de novo, né? O sono e as dores crônicas, quanto menos sono, mais dor crônica, né? Mais lombalgia. Claro que a lombalgia vai ser investigada, né? Avaliada, mas em 90% das vezes a gente com um bom sono, com menos sobrecarga na coluna e com atividade física ali, uma atividade física que permita a gente fortalecer a nossa coluna, o nosso abdômen, né, de alguma maneira, que não precisa ser uma coisa em academia, que às vezes a gente nem tem tempo, né? A maioria das pessoas não vai ter esse tempo, mas exercícios mesmo de caminhada que a gente faça, né, Acho que o professor na escola acaba tendo uma rotina que
de alguma maneira, sobrecarrega o corpo dele, mas também facilita. Por exemplo, sobe escada, né? Já combate aí uma... É ótimo. Não é aquela coisa sentado o dia inteiro. Uma inércia, não. Sobe, desce escada, vai para quadro, refeitório, de alguma maneira se locomove dentro da escola, né? Alguns têm, não vou dizer equipamento de segurança, porque eu não sei se o nome que é dado é esse, mas faz uso de microfone. Né? Protege um pouco, né? Porque cumpre um pouco. Você tinha perguntado da respiração, acabei não respondendo. Dependemos da respiração e do volume de ar para falar, né? E o aumento da voz está diretamente ligado à quantidade de ar que você coloca. E então, é claro que quando o professor entra no programa de saúde vocal, é fundamental que ele tenha algumas orientações sobre como respirar melhor para a fala, que é uma respiração melhor, é uma respiração diferente daquela que vocês estão nesse momento fazendo, que é só uma respiração vital. Eu tenho que ter mais volume de ar, eu tenho que ter mais compressão, né? Eu preciso ter mais contração de alguns músculos abdominais, do diafragma principalmente. Então, ele precisa ser condicionado nisso, né? E o microfone, assim, então, qual é o ciclo do professor nisso, né? Como ele não tem muitos subsídios, ele acaba forçando mais a garganta, porque ele não tem muito apoio respiratório, porque muitas vezes ele desconhece como fazer isso. Então, o que o microfone vai fazer? Ele vai cumprir esse papel do aumento da intensidade vocal, de certa forma, né? E ele não vai precisar fazer tanta força. Não fazendo tanta força, ele evita um pouco que as lesões apareçam na prega vocal. Então, o microfone é legal, é interessante. É interessante também saber usar o microfone, né? Então, quando o professor faz uso do microfone, nós te pede para trazer, para a gente dar uma orientação. Tem algumas funções, às vezes, que são um pouco mais difíceis, como na educação infantil, muitas crianças abaixa, levanta, às vezes a sala né, reverbera um pouco o som. Né? Então, em algumas funções, os professores, quer dizer, revelam um pouco de dificuldade do uso. Então, a gente tem que treinar a respiração de qualquer forma, né? Olha, você que está acompanhando a gente vai colocar nas postagens aí como que você faz para receber o programa de saúde vocal do professor na sua escola, né? Se você acessa a CREI, enfim, as informações a gente está alimentando aí no Facebook. Lucas e Isabela, a gente já está chegando nos momentos finais do programa. Eu acho que o professor, a classe, né? Todo mundo é feliz, mais feliz se ele trabalha com aquilo que ele gosta. Mas eu acho que professor, ele toca a vida, né? Ele está lidando o tempo todo com criança, com adolescente, pelo menos é um momento, ou educação de jovens e adultos, que eu já tive a oportunidade de acompanhar, e é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi dentro da educação, é você fazer um adulto com uma trajetória de vida. Então, você imagina a quantidade de dificuldades que esse adulto já teve. Ser livre porque aprendeu a ler. Então, eu acho que esse componente que agora fez meu olho brilhar, que eu acho que é a vida, a capacidade de sonhar, a capacidade de esperar o melhor do ser humano, isso é importante para o professor valorizar para a saúde dele, para o dia a dia dele, para ele ter mais saúde? Muito. Essa felicidade? Muito, né? Eu acho que quando a gente vai lembrar na nossa história, né, de figuras que deram força para a gente seguir em frente, na maioria das vezes vai surgir um rosto de um professor que acreditou na gente num determinado momento da vida, né? Então isso é muito forte. E o professor, no dia a dia, ele pode perder o contato com isso, né? Com esse sagrado da profissão dele, né? Essa profissão sagrada. Quando a gente, como médico, lidar com as mais diversas pessoas, né? Da pessoa que não tem nada e está na rua, a pessoa que tem todas as condições materiais e tem tudo na vida, né? Do ponto de vista material. E o que a gente vê que a maior riqueza que uma pessoa pode ter é ter um propósito de vida, né? Como é que ela pode contribuir para a vida? E o professor, ele tem um tesouro ali, que ele contribui para a vida de uma forma, talvez com que outras profissões ou outras
pessoas não consigam, não tenham essa oportunidade. Então, assim, é uma grande oportunidade, né? E é muito bom estar em contato com isso, né? Com esse sagrado para a saúde, né? Para a vida. O bem-estar faz com que a gente fique cada vez mais, pelo menos a gente enfrente as dificuldades de uma maneira melhor. É isso. Lucas e Isabela, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Hashtag. O programa já está acabando. Você acompanha com a gente mais conteúdo aí pelas postagens no Facebook e também no portal da Multirio. Para você que está acompanhando a gente, está no recesso, bom descanso e até o próximo programa. Tchau!